Essa semana nós temos um assunto para fechar o livro de Neemias, que fala sobre oração, leitura da palavra e fé. Os três, na verdade, andam juntos. Aquele que quer ter uma vida de fé edificada. Vemos que Neemias, no capítulo 1, diz que quando ele soube da dificuldade do seu povo, ele vai orar ao Senhor e ele vai jejuar. E vemos que Neemias se destaca como um homem de oração, jejum, que se empenhou para realizar a missão que Deus colocou em suas mãos. Ele não olhou a dificuldade, mas se esforçou e confiou que Deus mudaria a realidade miserável que estava vivendo em Jerusalém. E isso que Deus espera de nós. Empenho e não olhar para a dificuldade, mas se esforçar para vencer. Nós vemos quando o Senhor fala lá com Josué, ele fala: esforça que eu te ajudo. E vemos que lá em Tiago fala que a oração do justo pode muitos em seus efeitos. E vemos que temos um hino da harpa cristã 126 que fala que quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Então, nós vemos aqui um pedacinho do hino 126, que fala que quando as flores fenecem, quando a dificuldade surge, e que surgem os melhores hinos, as melhores poesias, e quando a dificuldade surge, que nós oramos, nós clamamos ao Senhor com mais força, com mais vontade, porque nós entregamos no Senhor a nossa anseia, a nossa dificuldade, quando nós não temos mais uma saída. E nós vemos que grandes exemplos de pessoas como Ana, Josué e os discípulos de Cristo, Daniel, eles foram homens de oração. E nós vemos que depois do esforço grande para a construção dos muros, Neemias priorizou as escrituras. Depois que acabou a obra, ele ali se empenhou em levar o povo ao conhecimento da palavra de Deus. E vemos que não há avivamento sem oração, leitura, meditação, obediência à palavra de Deus. A marca da igreja primitiva era a centralidade da palavra de Deus. E nós vemos que Neemias teve fé. Ele era um homem de fé. Quando estudamos o livro de Neemias, vemos a mão de Deus sobre sua vida em todo o tempo. Então nós vemos que ele era um homem de fé. Neemias animou o povo e vemos assim, estimulando a fé dos sobrecarregados. Devemos estimular a fé daqueles que estão sobrecarregados pelos problemas da vida. Podemos partilhar nossa experiência com Deus e as provisões e resposta recebida, semeando assim uma fé poderosa. Então devemos procurar ajudar aqueles que estão